O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10, de 2 a 9. Jesus estabelece aqui um princípio importante, que é o de recorrer a como as coisas foram estabelecidas por Deus no princípio. Um homem e uma mulher, uma união com filhos, o trabalho de lavrar e cuidar da terra. As coisas que Deus estabeleceu no princípio, antes mesmo do pecado e da queda de Adão, são as que devem prevalecer para manter a ordem do mundo natural. Mas, como tudo o que Deus estabelece é corrompido e transtornado pelo ser humano, não é de espantar que nestes últimos dias vivemos uma total subversão da ordem estabelecida por Deus. Ao falar da humanidade em geral, o apóstolo Paulo escreve aos romanos, os cristãos da metrópole, que era a capital do mundo na época. Ele diz que os seres humanos, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 21 a 22. Quando nós nos achamos sábios o suficiente para contestar o que Deus determinou, não apenas ficamos loucos, mas subvertemos a ordem das coisas. É aí que entra a idolatria, que é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Nessa sua loucura, os homens trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 23. A inversão de valores que começou com Eva, dando ouvidos a um réptil, que era Satanás travestido de serpente, ao invés de ouvir a voz de Deus, logo passaria à adoração de quadrúpedes e aves até chegar ao homem. Se você observar, existe no texto uma ordem inversa de elevação, que começa no ser rastejante, indo até as aves do céu, antes de chegar ao homem, que é a coroa da criação de Deus. Foi assim que chegamos ao humanismo, que coloca o ser humano como centro e razão de todas as coisas e tenta livrar-se de Deus. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.